Olá, boa tarde. Como é que vai vocês? Sejam bem-vindos. Eu estou aguardando aqui o Hermano. Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu vou chamar aqui o Hermano para a gente falar hoje sobre inteligência artificial e gestão de pessoas. Eu estou aguardando aqui o Hermano entrar. Cláudia, Jéssica, bem-vindas. Rosimeire, Regina, minha xará. Que bom, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa live. Porque a inteligência artificial é o futuro, né, gente? Deixa eu chamar aqui o Hermano. Só um instante. Nilma, bem-vinda. Vinícius. Me fala aí quem é da área de RH, pessoal. Jorge. Que legal, pessoal. Disponibilizar aí um tempinho nessa tarde para estar aqui com a gente, né? Dominique, bem-vinda. Cláudia de RH. Legal, Jorge também. O Hermano acabou de entrar, vou convidar aí o Hermano. Patrícia, que bom te ver aqui. Não te mandei o convite. Boa tarde, Hermano. Tudo bem, Rose? Boa tarde. Como vai você? Tudo bem, boa tarde a todos. Olha, eu quero te agradecer por esse momento, por estar disponibilizando o seu tempo, que eu sei que é uma agenda bastante atribulada, e estar aqui conosco. E agradecendo aqui também a todas as pessoas, porque 5 da tarde, né? É um horário que para alguns ainda é expediente, e estar aqui conosco para conhecer um pouco mais sobre inteligência artificial com o Hermano. Michele, bem-vinda. Tem algumas pessoas aí de RH. Já estou pedindo para sinalizar aí quem são as pessoas da área de gestão de pessoas. Paulo, bem-vindo. Gente, o Hermano, ele é uma sumidade. E é Nós isso. já nos conhecemos há muitos anos. Acompanhei a carreira do Hermano desde a época que ele estava aí com a Mais TV, muitos anos, uma grande empresa onde tinha mais de 1.000 clientes, né, Hermano? É uma empresa muito sólida, e que a gente, inclusive a Soma trabalhou bastante na época para a empresa. O Hermano é formado em engenharia elétrica, né, Hermano? Isso. Engenharia elétrica, tem mestrado na área de inteligência artificial. Ele morou nos Estados Unidos e na Inglaterra, tem uma experiência grande lá fora, clientes e consultorias ainda fora do país, não é isso, Hermano? Isso. Também responsável por diversos projetos de tecnologia na Vivo, Telefônica, GVT, Walmart, Grupo Abril, Hospital Albert Einstein, CNI e várias outras empresas. E também trabalhou em projetos de tecnologia nos Estados Unidos e na Inglaterra, em outras empresas. Tem grande experiência com projetos nas áreas de software e aplicativos que utilizam algoritmos inteligentes. E desenvolveu novos produtos e soluções digitais na área de tecnologia. Enfim, diversas palestras. O Hermano está aí com um portfólio aí de cursos também na área, né, Hermano?
É E nos verdade. últimos anos ele tem se dedicado à consultoria, tem um cowork maravilhoso na Asa Norte, depois ele pode falar um pouquinho do cowork. Nani, bem-vinda! E hoje, hermano, inteligência artificial é algo que está se falando bastante, congressos de RH, quando a gente fala de retenção de talentos, a gente fala muito hoje de inteligência artificial para otimizar e melhorar os processos, agilizar e melhorar a avaliação dessas pessoas, né? Conectar com mais pessoas e fazer uma avaliação mais rápida através da inteligência artificial, sem perder, gente, a humanidade, vamos dizer assim, o que humano, né? E aí o Hermano pode falar um pouquinho para a gente. Eu queria, Hermano... Lili, bem-vinda. Minha sócia acabou de entrar. Eu queria, Hermano, que você colocasse para a gente, primeiramente, o que é a inteligência artificial, a definição. Há um certo equívoco hoje com relação à inteligência artificial, eu percebo. Muita gente acha que já está trabalhando com inteligência artificial, que tem várias coisas dentro da empresa, mas na verdade não é bem isso ainda. Então, define para a gente entender melhor o que é exatamente inteligência artificial. Você, Legal. como mestre na área... Olha, Rose, primeiro eu quero agradecer aí a Soma pelo convite, a você pelo convite. Muito bacana estar aqui com você e com todo mundo. Esse tema de inteligência artificial é fantástico. E apesar de você ter falado aí de todo o meu background, de toda a minha experiência em tecnologia, Rose, eu queria, antes de responder a sua pergunta, fazer um comentário muito rápido. Quando eu me formei em engenharia, então sempre fui uma pessoa muito voltada à tecnologia. E quando eu decidi fazer mestrado em inteligência artificial, eu fui para a Europa. E eu podia ter ido eu tinha sido aceito numa universidade nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Universidade de Kyoto, no Japão. E o que me atraiu de ir para a Inglaterra foi um detalhe muito interessante, porque o departamento no qual eu fui fazer o mestrado chamava-se Departamento de Ciência Cognitiva. Não era um departamento de tecnologia, era um departamento de ciência cognitiva. E o grande Uhum. desafio foi exatamente esse. Por quê? Aí você me pergunta o que é inteligência artificial. Inteligência artificial é essa parte da ciência que quer implementar em tecnologia, tem como objetivo implementar inteligência nos objetos. Quer dizer, a ideia da inteligência artificial é desenvolver soluções para que os objetos, os computadores possam simular o raciocínio humano. E por isso que a gente fala de inteligência artificial, né? E por isso também esse interesse em entender um pouco essa visão cognitiva do ser humano, de como o ser humano raciocina e como o ser humano pensa, porque é exatamente isso que a inteligência Sim. artificial quer fazer, implementar essa capacidade de raciocínio nas máquinas. Mas o grande desafio, Rose, é que, na verdade, é difícil até para os próprios cientistas definirem o que é inteligência, né? E não existe um consenso claro sobre o que é inteligência. Mas eu digo que inteligência é a capacidade de você processar informações, manipular essa informação, gerando conhecimento novo e útil para você mesmo. Quando você pega a informação e processa a informação, e você aprende com essa informação, e você gera algo novo para você, você está sendo inteligente. Mas implantar isso nas máquinas, implantar isso nos objetos, nos computadores e nos processos das empresas, que é o grande objetivo dessa nova ciência chamada de inteligência artificial, é um grande desafio para a humanidade, porque entender a forma com que o ser humano raciocina e pensa não é algo trivial. Com certeza. Eu acho que aí está o maior desafio, né, irmão? E, inclusive, assim, é o que eu estava colocando, há um equívoco, às vezes, tem algumas empresas que têm sistemas de busca, às vezes, de talentos, onde tem, às vezes, até inventários comportamentais para avaliar essas pessoas e tal. E muita gente fala assim, mas a gente tem uma inteligência artificial. Fala um pouquinho aí dessa confusão, né, que há entre sistemas de informação e inteligência artificial. Muito bacana a sua pergunta, Rose. Você sabe que existe mesmo esse equívoco, essa confusão, e até um pouco de estratégia, eu diria, não muito justo das empresas, porque tem muitas empresas que divulgam os seus produtos, os seus serviços, suas centrais de atendimento, e elas dizem assim, olha, nós temos uma central de atendimento agora com inteligência artificial. Nós temos, use essa nossa ferramenta, nós agora somos uma empresa com inteligência artificial. E, na verdade, muitas vezes não é.
Tem muita Sim. coisa no mercado que o pessoal usa essa palavra de inteligência artificial muito mais como marketing do que realidade, né? Então, por exemplo, se você liga para um banco e o banco tem lá um sistema de resposta automática que fala com você, é uma máquina conversando com você, mas em voz natural, e eles dizem que isso é inteligência artificial. Na verdade, processar as palavras que você fala e ir num banco de dados buscar informação, não tem nada de inteligente nisso. Sim. É Quando uma você URA, né? É mais uma URA do que inteligência artificial. Exatamente, é uma unidade de resposta automática. Todas as empresas já têm isso há muitos anos, né? É muito comum você entrar num site de uma empresa e aí você tem um chatbot lá, uma areazinha de comunicação, converse comigo. Aí aparece um avatarzinho, um bonequinho que conversa com você. E muitas empresas dizem, olha, está aqui o nosso sistema de conversa e inteligência artificial. E, na verdade, às vezes não há inteligência nesse processo. Por quê? Porque se você diz o seu nome para uma URA, para um sistema de atendimento automático, e tudo que esse sistema faz é ir lá num banco de dados e buscar informação do seu contrato, esse computador não está gerando informação nenhuma, ele nem está compreendendo o que você diz, ele apenas pegou o seu nome ali, a sua informação, foi num banco de dados, resgatou uma informação e te entregou. Então, primeira coisa que é importante, não houve criação de informação nova nenhuma, e esse computador não aprendeu nada de novo. Ele apenas fez uma seleção num banco de dados de uma informação e verbalizou isso para você. Então, muitas vezes, esses sistemas automáticos de atendimento, esse avatar, esses sistemas de resposta automática, eles, na verdade, não são sistemas inteligentes. Eles são sistemas de Sim. processamento de informação, sim. Eles são sistemas de busca de informação num banco de dados, né? Mas eles não geram aprendizado nenhum, eles não são verdadeiramente inteligentes. O que eles tentam fazer é simular o comportamento humano, simular como se fosse um atendente humano falando com você. E por isso que as empresas meio que usam dessa estratégia de marketing de dizer que elas têm Sim. sistemas inteligentes. Mas sistemas de Exatamente. informação já existem há muitos anos, né? Mas é importante Uhum. a gente tirar do mercado e das pessoas esse equívoco de que se você entra com informação num banco de dados, esse sistema já é inteligente, o que não é verdade. Com certeza. É É, legal esclarecer isso, né? Porque realmente eu acho que é mais uma estratégia de marketing, né, irmão? E a mas, gente ouve muito isso. A minha operadora de internet, por exemplo, tem um WhatsApp, quando eu acesso, está escrito, inteligência artificial da empresa tal. E não é, né? Não é mesmo, porque se eu der uma resposta diferente do menu que ele me colocar, já era, não tem nenhuma resposta. exato. Então, Hermano, e falando de gestão de pessoas, e por que que eu te falei, assim, te convidei para essa live, falar de inteligência artificial voltado para a gestão de pessoas, Hermano? Porque em todo o seu trabalho de gestão, pelo que eu já percebi, né, ao longo dos anos, você se preocupa muito com gestão de pessoas. E tem um conhecimento, inclusive, muito bom, até eu diria que tem pessoas na área de gestão de pessoas, na área de RH. Quando eu digo gestão de pessoas, gente, é porque hoje a gente utiliza muito mais gestão de pessoas do que RH. Eu diria que é a nossa nova terminologia, é o que o mercado mais está usando, né? Então, você sempre defendeu muito essa questão de gestão de pessoas e tem um conhecimento muito bom. Fala para a gente, irmão, o que a inteligência artificial pode contribuir para a área de RH ou para a área de gestão de pessoas, gestão de gente, né? Com esses vários subsistemas que a gente tem hoje dentro da área. Primeiro, Rose, eu queria te dizer que hoje existe uma dificuldade muito grande, eu imagino um desafio muito grande de você entender o verdadeiro perfil profissional das pessoas. E não só o perfil profissional, o perfil pessoal também. A gente fala profissional, mas no fundo eu realmente acredito que não dá para separar o profissional do pessoal, porque você não é outra pessoa no trabalho, você é você mesmo, né? Então, Exatamente. exato. Então, quando você analisa uma pessoa para uma determinada vaga, uma posição, você precisa entender o perfil profissional e o perfil pessoal dessa pessoa. E hoje esse é um grande desafio para todas as empresas, por exemplo, de RH, para as empresas que fazem recrutamento e seleção, para as empresas que fazem treinamento e para os departamentos de RH, né? E mais ainda hoje, porque com o crescimento da população, muitas vezes você tem milhares de currículos por aí, né, disponíveis, e como é que você vai Uhum. processar essa informação toda para saber quem se encaixa no verdadeiro perfil, ou quem se encaixa no perfil adequado que determinada empresa precisa?
Esse é o maior desafio, irmão, acredite. Esse é o É maior fazer desafio. esse cruzamento de comportamento, expectativa do cliente, do cargo, e o perfil do profissional. Essa junção é realmente o maior desafio da área de talentos, né? Da área de retenção, de aquisição de talentos, na verdade. E aí eu imagino, Rose, como nós temos aí um risco muito grande de perder a oportunidade de dar as chances para as pessoas incríveis. Existe hoje, principalmente depois dessa crise que o mundo todo passou, não digo nem que o Brasil passou, que o mundo todo passou, É, existe uma infinidade de pessoas maravilhosas, extremamente competentes, talentosas, que nós não conseguimos encontrar e não conseguimos ter acesso, até porque a gente não tem tempo de processar as informações que chegam. Quando uma empresa abre um processo de seleção, você tem 1.000, 1.500 currículos chegando. Como é que você sim, consegue processar tudo isso num tempo hábil? E olha o risco que você assume de perder um talento que você poderia aproveitar, né? Então, a é, primeira coisa é que os computadores eles são muito bons na capacidade de processar um volume muito grande de informação. Nós vivemos num momento da humanidade que a gente chama do momento do Big Data, quer dizer, tem informação demais disponíveis para nós. E aí o computador, a primeira coisa que ele vai fazer é coletar todas essas informações e ajudar a gente a processar de uma forma muito mais rápida, né? E aí, nesse sim. processamento, é onde eu acho que a inteligência artificial pode complementar e pode ajudar enormemente. Por quê? Porque a inteligência artificial ela tem uma característica muito interessante. Ela permite que o computador processe um volume muito grande de informações de milhares, talvez de milhões de pessoas, analise não só o que existe nos currículos, mas analise, por exemplo, o que existe no perfil social, o que existe na vida e na história dessas pessoas, e tente criar padrões, entender padrões de comportamento e padrões de desempenho que melhor ajudam os profissionais de RH a encontrar os verdadeiros talentos. Então, Sim. o profissional de RH vai ser muito ajudado, vai ter um apoio enorme da inteligência artificial e dos processos computacionais, na medida em que a inteligência artificial vai conseguir processar todo esse volume de informações e vai conseguir entender os padrões de comportamento, os padrões de desempenho dentro desses milhares de perfis e dizer para você assim, Rose, essa pessoa aqui provavelmente, ou essas pessoas são as pessoas que melhor têm o perfil para o que você precisa, né? Aham. As pessoas viveram experiências que se encaixam no perfil dessa empresa ou no perfil dessa posição. E essas pessoas têm não só o conhecimento, mas têm a experiência necessária para assumir essa posição. Então, essa capacidade de processar um volume muito grande de informações e criar e encontrar padrões de comportamento que ajudam a área de RH a selecionar os verdadeiros perfis para as empresas, eu acho que a maior ajuda, a maior contribuição que a inteligência artificial faz para a área de RH. E padrão de comportamento é algo complexo, né? É tão complexo para a gente. Assim, eu diria que é o que tem de mais complexo na hora de avaliar uma pessoa e de realmente ver a aderência dela àquele determinado perfil que a empresa busca, né? E eu É, acho que essa questão de padrão de comportamento deve ser o que tem de mais difícil para se colocar dentro de uma inteligência artificial, né, irmão? e aí, Rose, é muito interessante porque a gente vai falar agora sobre um tema que está muito em moda, algumas pessoas já ouviram falar, que é o tema da realidade virtual, né? E o que é a realidade virtual? É a capacidade de você colocar a pessoa dentro de um ambiente que simula a realidade, né? Mas a pessoa se sente Uhum. dentro daquele ambiente. Então, muitos de vocês já viram aí, imagina que você coloca aquele óculos que tem muito em videogame, né? Então, hoje, a Nossa. inteligência artificial e os processos computacionais permitem que você coloque um óculos, por exemplo, e o óculos faz com que você se sinta dentro de um novo ambiente, de uma nova realidade, que é projetada Caramba. ali pelo óculos na frente da sua vista, mas você está num outro ambiente. E aí tem um negócio muito interessante. Você, Rose, tem uma experiência muito grande, por exemplo, com dinâmica de grupo. E muitas Sim. vezes as empresas de RH realizam dinâmicas de grupo para criar simulações em ambientes, em condições e avaliar o comportamento das pessoas e o desempenho das pessoas, né? E Legal, todas legal. essas simulações, essas dinâmicas são complexas, são difíceis, inclusive, de avaliar. Agora, Sim, imagine que você vai avaliar uma pessoa para um perfil de gerência, vamos supor, e aí, para você fazer essa análise, você coloca, dá um óculos para essa pessoa e você coloca ela dentro do ambiente da empresa.
Nossa, é Mas show isso! não é? E aí você faz o seguinte, você simula o ambiente da empresa, você simula um ambiente real de trabalho e você simula a condição de que, olha, agora você é gerente de uma equipe. E você cria um Caramba! mundo virtual em que a pessoa está ali atuando como gerente. E você, como profissional de RH, sem precisar reunir um grupo de pessoas físicas de 5, 10 pessoas, 20 pessoas, você consegue criar simulações e um trabalho de dinâmica de grupo muito mais eficiente, muito mais, entre Com aspas, real, certeza. porque você cria um ambiente em que a pessoa está ali trabalhando e você coloca essa pessoa dentro de determinadas situações e observa como ela se comporta. Né? E aí, Nossa, isso é demais, né, irmã? Assim, é uma coisa assim, até meio inimaginável. Eu não acho que é tão inimaginável, porque a gente, assim, eu não sei se as pessoas que estão aqui já passaram por alguns simuladores, né? Tem vários tipos de simuladores aí, inclusive uns eu fui e morri de medo. Simulador do Harry Potter, simulador no flyover lá no Canadá para conhecer. E tem os voos loucos. Uma hora você está no fogo, outra hora você está na água, outra hora você está numa fazenda e muda a noite para o dia, alturas, né? Enfim, é um cenário como se você estivesse lá mesmo, né? Tanto que quando termina você fica grudada ali na cadeira, parece que está no ambiente. Gente, eu fico imaginando isso numa dinâmica de grupo. Que a gente, por mais que simule uma situação de real, simule uma situação real, numa dinâmica, o cenário aqui é de competição, assim, assado, o grupo tal vai fazer isso, o outro grupo vai fazer aquilo, depois a gente faz uma apresentação, por mais que tenha esse cenário, né, que a gente tenta desenhar numa dinâmica de grupo, ele nunca é, na verdade, aquela coisa real de você estar ali vivendo. Então, eu acho que uma coisa é você se apresentar num ambiente onde a gente desenha cenários e a pessoa tenta se comportar como tal. Outra coisa é você estar na realidade de verdade, né? Porque um óculos virtual desse vai te colocar dentro do ambiente de trabalho real. Não tem como. Um líder vai ter a equipe lá estressada, ele vai cobrar resultado, ou seja, vai ser um ambiente onde ele vai ter resposta inteligente ali o tempo todo, interagindo com as pessoas, né, irmão? Isso é olha, fantástico. é fantástico, é fantástico. Olha que interessante, Rose. Uma coisa é você perguntar numa entrevista para um potencial colaborador, um candidato, você perguntar para ele assim: como é que você se comportaria como gerente? Como é que você se comportaria como líder? Como é que você se comportaria numa situação em que você está tendo greve na empresa? Sei lá, você... E aí, aquela pessoa vai responder para você, mas ela sabe que é uma pergunta ali que ela tem que simular uma resposta. A outra coisa é você colocar essa pessoa dentro de um ambiente em que ela olha para No todo fogo. o foco e você diz assim, agora age, né? E você cria Nossa. situações e simula situações em tempo real e a pessoa se sente naquele ambiente e você vê como ela se comporta. E isso é possível não só para situações de conflito, mas para situações de crescimento, de glória, de comemoração, de tomadas de decisões, como uma pessoa se comporta diante de uma situação em que ela tem que tomar uma decisão crítica, né? Sim, Ou mesmo uma pessoa que seja de nível operacional em uma decisão de uma operação que é crítica para a empresa, né? E sim. você coloca ela dentro daquele ambiente. Você não precisa perguntar para ela como ela acha que ela agiria. Você coloca ela dentro desse ambiente. E aí o que é interessante? Os sistemas computacionais vão conseguir avaliar o comportamento dessa pessoa nesse ambiente, vão comparar esse comportamento com padrões existentes em milhões e milhões de outras informações, né? E vão tentar aprender um pouco mais e gerar mais conhecimento e dar esse feedback de como a pessoa está se comportando. E você, como uma pessoa de avaliação de RH, de análise, também vai ter uma riqueza de informação muito maior. Né? Nossa, muito mais. Muito Muito maior. mais. Aqui a gente está ouvindo a Selma. Bem-vinda, Selma, Alexandre Macedo. Que ótimo que você está aqui, nosso parceirão. A Selma está colocando aqui, é intenso e real. E é verdade, Selma, é intenso e real, uma loucura dessa. Aqui a Nani, é fantástico. Gente, realmente
essa questão da inteligência artificial é algo que mexe muito com a gente, né? E É. aí, hermano, fala pra gente se tem como. Hoje a gente fala muito do autoconhecimento. Então, gente, só para a gente fechar aí um pouquinho com relação a essas áreas, a essas sub-áreas, né, de gestão de pessoas. A gente está falando aqui de dinâmica de grupo, porque a dinâmica de grupo, na verdade, não deixa de ser uma simulação, né, de ambiente, de cenários pertinentes para a gente conhecer melhor o comportamento das pessoas através de uma forma lúdica. E a inteligência artificial não impede que seja de forma lúdica também, se a gente colocar algo lúdico, né, mano? Como a gente pode colocar algo muito real e próximo daquela realidade que a pessoa vai vivenciar dentro da empresa. Inclusive, com o fit cultural da empresa, né? Porque eu acho que isso é muito legal. Você já vai poder avaliar realmente se aquela pessoa está adequada à cultura daquela empresa. Colocando o cenário de acordo com esse fit cultural. Eu acho que isso é um desafio enorme no processo de aquisição de talentos, né? De recrutamento e seleção. É Esse é um verdade. dos maiores desafios, né, irmão? E é possível fazer isso também, né, irmão? Sim, sim, é possível. Você diz fazer no sentido de entender se a pessoa está preparada ou tem Aderente. aderente à cultura da empresa. Sim, sim, com Dúvida, certeza. sem dúvida, porque inclusive nesses ambientes virtuais você pode inclusive simular o próprio ambiente da empresa, né? E Com simular certeza. a cultura interna da própria empresa dentro dessa dinâmica virtual. E aí avaliar como Uhum. essa pessoa se comporta ali dentro. É incrível o que a tecnologia pode fazer. Pois Agora, é. essas tecnologias de avaliação de comportamento já existem hoje, viu, Rose? Já estão sendo utilizadas nem tanto no RH, acho que há um potencial enorme para elas serem utilizadas no RH, mas, por exemplo, na área de medicina já estão sendo utilizados simulações de realidade virtual que são fantásticas, estão ajudando os médicos a entenderem um pouco melhor dos pacientes, Olha principalmente, só. principalmente em situações em que o efeito psicológico, o momento psicológico dos pacientes afeta o físico deles também. Então, isso já está acontecendo hoje, não é algo que vem muito para o futuro, não. Olha, e relacionado ainda ao aspecto psicológico, eu diria que é um desafio maior ainda, porque é algo muito mais difícil de alcançar, né, irmão? Você tem algum exemplo, irmão, na área de medicina que está sendo utilizada nesse sentido? Porque a gente sabe hoje que as doenças psicossomáticas, elas estão aumentando, né, em função de estresse no trabalho, ou seja, o nosso corpo sente aquilo que a nossa mente tá sofrendo, né? É verdade, é verdade. Olha, Rose, é interessante você falar, vou te dar um exemplo, e mais do que te dar um exemplo fora do país, porque a gente acha que essas tecnologias estão muito longe de nós, vou dar um exemplo do Brasil. Legal. No sul do Brasil tem um hospital chamado Hospital Erasto Gartner, e eles têm uma área de pesquisa e desenvolvimento muito interessante. O Dr. Jonas lá faz uma pesquisa em inteligência artificial. Eu vou te dar um exemplo claro. Ele está usando realidade virtual para entender o comportamento das pessoas e a reação das pessoas para problemas de dor crônica. Então, vou dar um Nossa, exemplo. que legal. Ele diz que muitas pessoas vão ao médico e essas pessoas, por exemplo, têm dores crônicas na coluna, né? Doutor, eu tenho dor no braço. E às vezes, em muitos casos, o médico encaminha esses pacientes para cirurgia, quando na verdade a dor é uma dor apenas psicológica, né? Ou uma dor no braço. Então, eu vou dar um exemplo muito interessante. Existem alguns pacientes que eles sentem dor no braço e eles dizem, por exemplo, olha, eu não consigo levantar o braço, doutor, porque se eu levantar o braço mais do que 90 graus, o braço dói, né? E aí Aham. pede para ele levantar o braço e ele diz, olha, tá doendo, doutor e tal. Então, o que o médico faz? Ele coloca um óculos no paciente, um óculos de realidade virtual, e pede para o paciente, e nesse óculos de realidade virtual, o paciente está numa sala na frente do espelho, é uma projeção virtual dele mesmo. Então, o paciente se vê na frente do espelho. E aí o Aham. médico pede para o paciente levantar o braço, né? E, obviamente, quando o paciente levanta o braço, ele se vê nesse espelho virtual levantando o braço. Só que o que o computador faz? O paciente levanta o braço em 90 graus, mas o computador mostra na imagem do paciente só 30 graus. Então, na mente do paciente, ele está vendo ele mesmo no espelho levantando o braço muito menor. E aí Sim.
disse para o doutor assim, não, doutor, não estou sentindo dor. O doutor disse, levante mais um pouco. E aí, quando ele se vê no espelho em 90 graus, ele diz assim para o médico, doutor, eu estou sentindo dor agora. Só que aí o médico tira o óculos dele e ele está com o braço lá em cima. Na verdade, isso mostra que a dor dele era só psicológica. Na verdade, ele estava vendo, quando ele não se vê levantando o braço. Então, na verdade, a realidade virtual, ela está colocando as pessoas em ambientes em que as pessoas dizem, eu me comportaria de determinada forma. E na verdade, não. E na verdade, não, né? Então, a realidade virtual está ajudando os médicos a entenderem de que até que ponto as dores e os problemas físicos são, na verdade, decorrentes de problemas psicológicos e de apenas percepção do mundo. E olha que legal, né? Ou seja, o cenário ele é muito mais real e é possível fazer uma avaliação de pessoas de uma forma muito melhor, né? Acertar muito mais, né, irmão? Muito melhor. Então, irmão, e a inteligência artificial? A gente hoje fala muito do autoconhecimento. Inclusive, na Soma, a gente tem um trabalho de assessment que proporciona muito isso e a gente tem ferramentas para avaliar muito interessantes. E as pessoas amam esse trabalho, né? Porque elas se conhecem muito mais e podem ser profissionais melhores, profissionais mais competitivos, pessoas melhores. Fala pra gente como que a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido. Você sabe, Rose, eu realmente acredito que, além do processo de recrutamento e seleção, muito mais do que a importância desse processo, você tocou um ponto fundamental. É ajudar as pessoas no processo de autoconhecimento, de se entenderem como pessoas e como profissionais, né? Uhum. Então, muitas vezes você faz uma entrevista com a pessoa e você pergunta como a pessoa... De novo, eu vou usar o exemplo. Você faz uma entrevista e pergunta para a pessoa como é que ela se comportaria como gerente de uma determinada situação. E ela vai responder para você aquilo que ela acha que seria a reação dela. Ou, na verdade, ela vai responder para você uma projeção do que ela gostaria de ser. Ela acha que ela seria um excelente gerente, cria uma projeção disso na mente e é a resposta que você vai receber. É diferente de você colocar essa pessoa num ambiente virtual e pedir para ela se comportar. E você nem precisa pedir. Você diz, olha, você vai entrar numa sala e você vai agir. E aí você cria esse ambiente de realidade virtual com o computador e essa pessoa tem que se agir como gerente, né? E aí o computador faz toda a gravação e análise daquele perfil. E, obviamente, quando você termina esse processo, você consegue primeiro, ter uma análise muito mais profunda de como essa pessoa realmente se comportaria naquele ambiente, porque ele estava num ambiente simulado. Sim. Mas você consegue dar de uma forma muito mais eficiente esse feedback para esse candidato e mostrar para ele, olha aqui como você se comportou, né? Isso cria uma coisa fantástica, que é muito mais do que você dizendo para a pessoa, porque uma coisa é você tentar dizer para a pessoa e ela não acreditar em você. E dizer, poxa, você não tem perfil de gerente, ou você não tem perfil de artista, ou você não tem perfil de técnico. E ela acreditar ou não. Outra coisa é você mostrar como ela se comportou em determinados ambientes. Então, o processo de extrair informações de comportamento das pessoas e apresentar para elas de uma forma quase real, faz com que as pessoas possam ter a possibilidade de aumentar o autoconhecimento enormemente. As pessoas conseguem se ver nessas situações e dizer, puxa, nem eu imaginei que eu iria agir dessa forma numa situação como essa. Nem eu imaginei que eu tinha esse perfil para ter esse tipo de reação. Então, esses processos ajudam enormemente as pessoas a se autoconhecerem melhor, né? Então, o processo de autoconhecimento nesses simuladores e nessa capacidade de colocar as pessoas dentro de ambientes quase reais, ajuda enormemente as pessoas a se conhecerem melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, mais do que isso, ajuda também as pessoas a evoluírem no sentido de aprenderem mais. Então, imagine que você diz, olha, você agiu dessa forma aqui, e agora vamos criar um processo de treinamento. Você quer ser um gerente um dia, ou você quer ser um operador de máquina um dia, ou você quer ser um gestor de banco um dia, ou você quer ser um operador financeiro um dia? Vou colocar você em ambientes virtuais e vou te ajudar a ser treinado para isso. E aí você vai melhorando as suas habilidades e a sua capacidade de atuar dentro daquele ambiente. Então, não só essas tecnologias ajudam as pessoas no autoconhecimento, mas essas tecnologias elas serão fantásticas no processo de
treinamento das pessoas e formação de mão de obra. Formação das pessoas para o que elas podem ter de melhor no seu perfil. Muitas vezes as pessoas têm um talento, eu diria, a gente fala assim no popular, enrustido, né? Um talento que elas nem descobriram, né? Verdade. Não é verdade? É verdade, é verdade. A gente, no trabalho de assessment, a gente percebe muito isso. É interessante porque quando a gente dá a devolutiva, né, a gente faz a devolutiva não só dos gaps, né, daqueles pontos que a pessoa precisa melhorar, mas a gente coloca do potencial que a pessoa tem. E já aconteceram fatos assim inusitados da pessoa falar assim, caramba, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que eu tinha isso tão bom, né? Eu não sabia que eu era tão bom negociador, eu não sabia que eu era tão bom de relacionamento. E eles se surpreendem não só com as questões, com os aspectos que ainda podem ser desenvolvidos, mas aqueles aspectos que realmente são potenciais já e que podem ser melhorados, claro que a gente sempre pode melhorar, mas nem os pontos mais fortes, aqueles realmente que a pessoa ela faz tão naturalmente que ela não se percebe. E essa devolutiva promove isso, né? Imagino que a inteligência artificial vai colocar ele de frente para a própria realidade. Nossa, isso é muito legal, né, irmã? Né? Eu não consigo imaginar. E aí tem um negócio mais profundo que eu queria falar um pouco, Rose, que é assim, até agora a gente falou de realidade virtual, que é criar esse ambiente em que a pessoa se insere, né? Mas eu falei no início da nossa conversa que onde é que está a inteligência desse processo, né? Inteligência você tem que criar algo novo. Então não é só criar um ambiente de banco de dados com informação visual de tela e mostrar para as pessoas. A inteligência artificial ela vai permitir que esse ambiente ele seja construído junto com a participação da pessoa. Não é que você programou um computador com um ambiente fixo. Você programa os parâmetros básicos do ambiente, mas, por exemplo, você pode criar um processo inteligente em que, por exemplo, imagine que você tem ali alguns funcionários dentro de um ambiente virtual e um candidato que vai participar daquele processo. O comportamento dos funcionários virtuais, dos avatares, vamos dizer assim, ele pode mudar, ele pode aprender com o tempo com o próprio participante real. Então, a capacidade de moldar o cenário, de moldar o ambiente, de moldar a condição daquele ambiente e o próprio computador, né, aprender ao longo do tempo, até com o próprio participante, é o que a gente chama de sistemas inteligentes. São sistemas dinâmicos, eles não são feitos para dizer assim, ó, a regra é essa para todo mundo, não. O próprio computador ele vai se ajustar dependendo do perfil de quem está participando desse processo. É aí onde está a inteligência, né? Sim. E olha que legal, você fazendo esse trabalho, esse resultado do autoconhecimento vai levar a empresa a desenvolver os skills, vai realmente promover dentro da empresa um trabalho de treinamento e desenvolvimento, de capacitação daquelas pessoas naquelas habilidades, competências que faltam, né, irmão? Olha que legal, assim, a pessoa já vai ter tanta consciência de que ele precisa daquilo, que o resultado vai ser surpreendente, porque ele não só tem a consciência, mas ele tem a certeza de que ele precisa desenvolver. É diferente de você colocar gestores dentro de uma sala de treinamento e falar assim, olha, hoje a gente vai trabalhar a liderança para todos os líderes, sendo que tem muitos líderes ali que acham que já são excelentes, que não tem mais nada para desenvolver, e antes, sendo que com a inteligência artificial, antes de entrar numa sala dessa, eles já terem essa percepção, eles já terem esse espelho, né? Já terem passado por essa experiência e terem a certeza do que exatamente eles precisam. Ou seja, a motivação, o interesse e o resultado vai ser surpreendente, né? Você sabe, Rose, um negócio interessante, a gente está vivendo num mundo de muita informação e a gente tem muitos cursos técnicos na internet hoje, muita coisa fantástica e tal. Então, hoje, eu costumo dizer que qualquer coisa que você quer aprender no mundo, você aprende, né? Antigamente, a gente ouvia a história das pessoas dizerem para a gente que elas não conseguiram crescer na vida porque elas não tiveram condições ou porque a família não conseguiu custear o estudo dessas pessoas. Eu digo que isso hoje não é mais verdade. Nós temos tanto acesso à informação, e gratuita, que qualquer pessoa pode aprender o que quiser. Só basta ter acesso à internet, né? Então, hoje, o acesso à informação é muito grande. Mas nós temos um gap.
As informações técnicas e os cursos técnicos, e esse é o grande problema, são focados em tecnologia, em saber programar, em saber operar, em saber mexer com números. Não existem sistemas que podem ajudar as pessoas a desenvolver suas habilidades cognitivas. E é isso o que a inteligência artificial vai mudar em muito no RH, vai nos dar ferramentas para ajudar as pessoas a desenvolverem suas habilidades cognitivas, suas habilidades humanas, suas habilidades como gestores, como colaboradores, como parceiros no trabalho, suas habilidades e condições de terem uma visão sistêmica do mundo e das empresas, né? Que os cursos técnicos não fazem, eles não têm essa habilidade, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Existe um dos frameworks, um dos sistemas. Existem muitos sistemas famosos hoje, que são ferramentas que você pode usar para desenvolver soluções de inteligência artificial. Uma delas, alguns de vocês conhecem, é o IBM Watson, por exemplo, né? E o IBM Watson, na verdade, é um framework em cima do qual você desenvolve uma série de aplicações, uma série de soluções utilizando inteligência artificial. Mas ele te ajuda dando um monte de ferramentas já pré-prontas. O IBM Watson, que é uma ferramenta da IBM, permite que você peça para a pessoa falar alguma coisa, né? Pode ser verbalmente mesmo, ou pode ser escrito, e o computador vai analisar o que aquela pessoa vai falar, e mais do que entender o que ela está dizendo ali na frase, ela começa a classificar o que a pessoa está falando do ponto de vista de sentimento. Olha que legal, hein? Olha que legal. Até no ser humano isso é muito difícil. Muito difícil. Ela tenta entender não só o que a pessoa está falando, claro que no texto não dá para fazer isso, mas quando a pessoa fala, ela ouve as palavras, processa o texto e tenta entender a entonação. E aí começa a tentar, dentro do que a pessoa está falando, a verificar o que a pessoa está sentindo internamente, qual é o estado de espírito dela, e o que é que ela é como pessoa, mais do que aquilo que ela está dizendo, o que é que existe por trás das palavras, né? Isso é muito difícil para o ser humano fazer, né? Então, a inteligência artificial vai nos dar ferramentas para fazer essa análise e ajudar as pessoas a crescerem, ajudar as pessoas no autoconhecimento, ajudar as pessoas a desenvolverem suas habilidades cognitivas, suas habilidades como seres humanos, porque desenvolver habilidade técnica já tem um monte de curso aí. Exatamente, exatamente. E o que se mais, hoje inclusive, eu estava vendo a matéria sobre essa questão do comportamento, né, que a gente já preza muito mais pela análise, pela avaliação do comportamento, nos talentos que a gente avalia hoje, do que a questão técnica. A questão técnica ela é muito mais factível de desenvolver dentro da empresa, no curso, como você está colocando, né, irmão? E eu acho que a inteligência artificial vai agregar muito nesse sentido, de sensações, de sentimento, né? É fantástico isso. Agora, vocês sabem, eu queria fazer um comentário. A gente está falando de todas as maravilhas da inteligência artificial e tal, mas é preciso ter o pé no chão e saber que nenhuma tecnologia é perfeita, né? Mesmo uma tecnologia como a inteligência artificial, que está evoluindo, ainda está na infância, tem muito a aprender, né? Apesar de ser inteligência, tem muito a aprender e tem muito a ser melhorado. Então, a inteligência artificial é uma ciência que ela, para ter sustentabilidade, ela analisa todos os dados de comportamento histórico ao longo de décadas e centenas de anos para entender um pouco o ser humano, é isso que os cientistas estão fazendo, tentando entender o ser humano, entendendo como a mente funciona e entendendo como a nossa sociedade funciona, para colocar esse tipo de raciocínio, essa metodologia de raciocínio dentro das máquinas e dos computadores de uma forma muito mais rápida e eficiente. Mas isso nem sempre é bom. Por quê? Porque, na verdade, o ser humano é um ser imperfeito. Então, se a gente quiser botar todas as habilidades do ser humano na máquina, a gente vai ter um monte de erros que os seres humanos cometem. Vou dar um exemplo muito simples. Aí vai ser todo mundo inadequado aos perfis, ninguém vai ser aderente mais a nenhuma vaga. Exatamente, esse é o grande desafio. Olha que coisa fantástica, você falou exatamente no ponto. Vou dar um exemplo clássico, né? Houve um sistema inteligente, havia uma empresa que desenvolveu um sistema inteligente, que era um software, que fazia análise de currículo automatizado, né? Então, exatamente para ajudar as empresas. Ela fazia análise de centenas e milhares de currículos e ela selecionava o perfil do currículo melhor para aquela vaga. Só que tinha uma coisa, como é que o sistema foi desenvolvido? Ele começou a fazer uma análise de todos os últimos 200 anos de como as empresas contratavam as pessoas,
qual eram as melhores contratações, qual era o perfil de contratação dessas empresas e tentava aplicar essa metodologia de uma forma inteligente no mundo de hoje, né? Infelizmente, houve uma falha muito grande nesse processo. Por quê? Porque ao fazer essa análise histórica, o computador deixou de perceber um grande erro da humanidade, que era qual? As mulheres não tinham antigamente muito espaço no mercado de trabalho. E muitas mulheres não ocupavam espaços nas áreas de mais operação e tecnologia e tal. Sim. O que o computador entendeu? Como o ser humano, ao longo da história, não contratava muitas mulheres para as áreas de perfil técnico e operacional, ele achava que é porque isso não era bom e eliminava os currículos de mulheres. Ele piorou ainda mais a situação, né? Agravou mais. A situação ainda mais, muito, piorou muito e acabou criando um problema, porque começou a descartar mulheres que tinham uma competência muito superior, mas por quê? Porque fez uma análise histórica do comportamento humano e acabou absorvendo o erro do comportamento humano, né? Ou Então, seja, o ser humano tem que estar por trás para fazer tudo isso de uma forma muito mais perfeita do que o computador, para poder o computador dar o resultado adequado, né, irmã? Exato. Então, a gente não pode só se espelhar no comportamento humano dos últimos anos para desenvolver uma boa inteligência artificial. Porque o ser humano errou muito no passado e continua errando. Então, é preciso desenvolver sistemas inteligentes que eliminam esses erros. Mas, enfim, a inteligência artificial vem para melhorar, vem para contribuir, e acho que tem uma oportunidade imensa das empresas, principalmente na área de RH, de gestão de pessoas, de usarem toda essa capacidade da tecnologia para ajudar as pessoas a se desenvolverem, se autoconhecerem e também se treinarem para as suas habilidades e seus perfis. Legal. Irmão, uma pergunta assim que as pessoas me fizeram durante a semana foi a seguinte: e a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas? Como é que é isso, irmão? Fala um pouco para a gente, porque esse é o grande receio, né? Sempre da máquina substituir o homem. Esse sempre foi o maior receio quando a gente fala de inteligência artificial, de tecnologia e tudo mais. Certo. Você sabe, Rose, todo mundo conhece a história da vaquinha do precipício, né? E... eu não estou dizendo que a inteligência artificial vai empurrar você no precipício, não, mas deixa eu responder. Foi só uma brincadeira, mas deixa eu responder. Na verdade, o que acontece? O mundo evolui. E a inteligência artificial, ela vai substituir muitos empregos. Principalmente aqueles empregos que têm um trabalho operacional muito grande e que as pessoas precisam trabalhar muito para gerar um pouco de informação. Então, a inteligência artificial, ela vai assumir o papel que o ser humano faz nesses empregos. Porém, ela também vai abrir a oportunidade para o ser humano fazer outros trabalhos. Eu vou dar dois exemplos muito simples. A primeira história que eu gosto de contar é que quando é uma história muito antiga, mas quando o carro foi inventado, né, a história da criação do veículo na Europa, o primeiro carro era um carro a vapor, né? E o pessoal começou a construir carro a vapor na Europa e houve uma reação tremenda contra o carro, contra o veículo. Na verdade, a Europa inteira entrou em greve, não queriam o carro, porque eles diziam, primeiro, o carro ia tirar o emprego de todo mundo, porque a economia da Europa vivia em torno do cavalo, né? Você tinha fabricava a sela, o cara que selava o cavalo, o cara que fabricava as rédeas, o cara que cuidava do estábulo, tinha o cara que fabricava a carroça. Então, a indústria da Europa vivia em torno do cavalo. E a população revoltou, falou, não, esse negócio de máquina não pode vir para cá, porque vai tirar o emprego da população. E houve uma reação negativa muito grande. E ao longo do tempo, ninguém conseguiu vencer a tecnologia veio, o carro foi inventado. O que aconteceu é que os filhos das pessoas que cuidavam de cavalo tiveram que aprender novas habilidades e atuar em trabalhos que hoje são muito mais nobres. Foi assim que a humanidade permitiu que as empresas saíssem da obscuridade e suas famílias pudessem melhorar. Então, os filhos começaram a aprender novos talentos. A inteligência artificial vem para criar uma revolução e para fazer com que as pessoas repensem o que elas estão fazendo. Se você atua numa profissão, que é uma profissão extremamente repetitiva, que você faz tudo igual, todo dia, e é um volume muito grande de informações, provavelmente a inteligência artificial vai tirar o seu emprego, mas eu costumo dizer, veja isso como uma oportunidade de você renovar a sua vida e procurar algo novo. Por quê?
quais são as grandes habilidades e as profissões do futuro que a inteligência artificial nunca vai tomar. São exatamente as profissões que exigem habilidades cognitivas, criatividade, liderança, pensamento, inovação. Tudo isso vem do ser humano e a máquina nunca vai conseguir substituir, né? Então, eu diria assim, nós não precisamos ter medo da inteligência artificial, primeiro porque ela não vai mudar o mundo da noite para o dia. Segundo, alguns empregos vão sumir ao longo dos anos, isso é verdade, eles vão sumir, né? Mas não são todos. Mas haverá tempo para que as pessoas possam se adaptar e criar novas habilidades. Uma coisa interessante, esse mesmo processo, Rosiel, ocorreu quando inventaram as máquinas de retirar dinheiro nos bancos, aquelas ATMs e tal, né? Máquina de caixa automático. Quando aquelas máquinas foram inventadas, que você podia ir na rua, colocar seu cartão e tirar dinheiro, os profissionais de banco ficaram com medo, porque eles achavam que caixa de banco ia perder emprego, né? E realmente caixa de banco quase que sumiu. Tem menos caixa de banco hoje. Mas existem menos funcionários de bancos. A verdade é que os bancos aumentaram os seus funcionários porque eles precisaram de pessoas para desenvolver outras coisas. E essas pessoas que trabalhavam no caixa foram alocadas para outros trabalhos mais nobres e muito mais produtivos. Então, legal. E assim a humanidade vai evoluindo. Sim, muito emprego vai ser transformado e eu digo para as pessoas, vejam isso como uma grande oportunidade de melhoria da humanidade. De melhoria, de desenvolvimento, cada vez mais isso reforça, né? Cada vez mais o mundo, o mercado de trabalho vem reforçando a questão do desenvolvimento, da capacitação, da inovação, de descobrir novos caminhos dentro da profissão, né, irmão? Então, inclusive falar em profissão, né, rapidamente, a gente tem 10 minutinhos. A gente, quando fala de profissão, eu lembro bem, eu com 17 anos, entrando na faculdade, meu Deus, com 17 anos eu escolhi a carreira que eu vou ter para a minha vida toda. Ou seja, a gente é muito jovem, a inteligência artificial pode ajudar na definição dessa habilidade. Você dentro de um cenário virtual, onde você vai ter simuladores dentro das profissões que você pode vir a ter, vai fazer você ter uma escolha muito melhor, muito mais assertiva, com certeza, né? Então, até nisso vai ajudar, porque com 17 anos a pessoa, a gente é uma criança, 17 anos a gente não tem uma definição exata daquilo que quer fazer, com raras exceções, né? Sabendo das habilidades ou do que gosta de fazer. Muitas vezes você vai fazer o que o pai quer, o que a mãe quer, ou então porque você acha que dá dinheiro, ou seja, com 17 anos a maturidade, eu não acho que seja suficiente para você escolher a carreira da sua vida, né? Então, com relação a isso, eu acho que tem um benefício muito grande. A Patrícia de Aquino colocou aqui: a inteligência artificial poderá ser também um impulso para que o ser humano venha desejar e ser melhor e evoluir mais. Exatamente, é isso que a gente está colocando. Obrigada, Patrícia, pela contribuição. Exatamente isso. Michele, que bom que você está aqui. Henrique, Henriqueta, Liliana, Michele Oliveira. Oi, Mi, que bom. Eurico. Olha, não é verdade, irmão? Eu acho que é justamente o que a Patrícia colocou aqui, né? Vai ser uma evolução. É como você colocou, irmão, a gente vai desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos para poder atender a essa nova demanda que vem com a inteligência artificial, né? Você sabe, Rose, existe algo muito importante, uma transformação sutil e muito positiva para nós. É que nós entramos numa era de tecnologia em que quase nós mesmos, seres humanos, nos transformamos em robôs. A gente faz aquelas atividades todo dia, a mesma coisa, e a gente não vê a vida passando, e a gente faz a mesma coisa todos os dias. Verdade. Quando os sistemas automatizados e inteligentes assumem essas funções, a gente vai ter mais tempo para pensar sobre a vida e sobre o que a gente realmente quer. Você falou que com 17 anos é muito cedo para a gente decidir o que a gente quer na vida. Eu descobri que, com muito mais do que isso, a gente ainda está pensando em fazer coisa nova. Isso é muito bom, né? Entender a impermanência das coisas e que as coisas evoluem, participar dessa evolução é super importante. Então, sem dúvida. Eu costumo levantar o questionamento
que é muito triste a gente ver pessoas que trabalham anos e anos numa função em que elas não são felizes, né? Elas Verdade. se repetem todos os dias, e elas não encontraram ainda a sua essência e não são felizes. E Sim. graças a Deus tem muita gente feliz também. Mas, É, mas por que elas não são felizes? Porque o ser humano é um ser de trabalho inovador, ele gosta de criar. É como Deus criou as coisas, o ser humano quer criar também. Então, fazer as coisas repetitivas todo dia não é para o ser humano. com Então, a certeza. inteligência artificial vem para chacoalhar o ser humano, vem para tirar Aham. ele dessa posição inerte de fazer tudo repetitivamente todos os dias e dizer para o ser humano assim, olha, deixa eu fazer esse trabalho pesado aqui e me ajuda a pensar. E vai pensar, vai inovar, vai ser criativo, vai Sim. buscar a tua essência, o teu perfil, tua habilidade e vai para frente. Então, eu acho que a inteligência artificial vem para contribuir enormemente para o lado, como você disse no início da nossa conversa, para o lado humano do ser humano, Sim. que é o que Sim. nós mais precisamos hoje em dia. É verdade, irmão. É quando você coloca que a gente vai ter mais tempo de pensar na essência, de pensar naquilo que nos traz felicidade, né? Porque, gente, o trabalho é felicidade, né? Exato. Eu amo o que eu faço, eu vou trabalhar todo dia feliz, porque eu adoro o que eu faço. E eu acho que é muito ruim mesmo, e a gente conhece muita gente, a gente, quando faz esse trabalho, inclusive, de acesso, a gente identifica tantos profissionais que não fazem aquilo que gostariam, por várias situações, às vezes não é porque ele quis, é porque a vida levou naquele caminho, porque era uma necessidade, e não talvez um desejo, né? A gente sabe disso, que a necessidade faz a gente fazer muita coisa, que nem sempre aquilo que a gente quer, que a gente gostaria de estar fazendo, mas sempre há tempo de mudar. E com a inteligência artificial a gente vai ter mais tempo para isso, né? Tem uma contribuição aqui, com essa pandemia, tantos profissionais, né? A da Rosilane, se reinventaram e produziram, às vezes, muito mais do que antes. E a criatividade vai fluir com a inteligência artificial. Realmente, a pandemia já deu um start bom aí nessa criatividade, nessa inovação que você colocou, né, irmão? Então, a Exatamente. gente tem 3 minutinhos. Você quer Olha, deixar uma mensagem, irmão, nesses 3 minutinhos? eu vou falar rapidamente sobre, só completando o que você falou, Rose. Nós trabalhamos 8 horas por dia, quando muitas vezes não é mais, nós trabalhamos mais do que isso, né? O nosso dia Sim, é 24 horas. Se você imaginar que você trabalha 8 horas por dia, é um terço da sua vida. E o resto, verdade. lembra que você tem que dormir. Então, na verdade, a parte mais ativa da sua vida é o seu trabalho. E o ser humano não pode se dar o luxo de trabalhar num lugar que ele não se sente bem, que ele não exercita a criatividade dele e a verdadeira essência dele. Então, vamos deixar a Sim. tecnologia fazer o que está nos tomando tempo e está nos tirando da nossa essência. E vamos fazer o que a gente sabe fazer melhor, que é viver bem, ser feliz. E vamos fortalecer o uso da tecnologia, como a inteligência artificial, em coisas boas, exatamente para ajudar as Isso. pessoas a desenvolverem mais o seu autoconhecimento e essa capacidade cognitiva nossa, que eu acho a grande esperança da inteligência artificial para esse mundo moderno. Essa é a mensagem que eu deixo. Obrigada, irmão. Eu quero agradecer a cada um que esteve aqui com a gente, que pegou esse tempinho aí no final da tarde para contribuir e também para melhorar ainda mais o conhecimento de vocês. A live vai ficar gravada, quem quiser ver depois, ou quem quiser indicar e compartilhar. Irmão, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, por essa contribuição, né? A Soma está de portas abertas para o que você precisar. E, mais uma vez, sucesso aí. Se você quiser deixar alguma coisa a respeito do seu trabalho. Olha, eu que agradeço, Rose, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e com todo mundo hoje. Eu acho que esse bate-papo é fantástico. Acho que quem quiser aí conhecer, eu fico em Brasília aqui, a gente tem uma empresa que faz um pouco de assessoria na área de tecnologia. E como você falou, Rose, a gente tem um coworking aqui em Brasília que a gente recebe empresários e pessoas que querem desenvolver seus negócios. Chama-se Optadesk. Então, quem puder vir... Maravilhoso, gente. O coworking é maravilhoso. Eu adorei. E Optadesk, quem quiser vir, venha conhecer, muito bacana. E é uma oportunidade da gente conversar. Eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre todas essas áreas. E, Rose, muito obrigado. Um abraço a todos vocês aí que Obrigada a você. participaram. Obrigada a você, irmão. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Tchau, gente. E até a próxima live. Boa noite. Tchau, tchau.